Olá, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Se você está chegando aqui agora, já aproveita e se inscreve e ativa o sininho de notificação. E também aproveita e deixa o seu like para que esse vídeo alcance outras vidas. Se você está se sentindo cansada, sobrecarregada e até mesmo frustrada, pode ser porque você esteja fazendo coisas que o Senhor não te pediu. Fique até o final desse vídeo para você entender. A reflexão que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje é a respeito da passagem de Lucas 10, onde o texto vai falar sobre Marta e Maria. Uma que escolheu os muitos serviços, estar atarefada em muitas coisas, e a outra que escolheu a boa parte, estar aos pés de Jesus. Quando a gente começa a ler o texto, a gente vê Jesus chegando nessa aldeia em Betânia, e Jesus fica hospedado na casa de Marta. O texto ele acaba dando uma ênfase maior para a posição de Maria. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. O mais interessante de destacar aqui é que, historicamente, naquela época, não era comum das mulheres estudarem as Escrituras naquele período. Mas Jesus, ele encorajava as mulheres, já naquele tempo, a estudarem as Escrituras. E isso é muito interessante, porque o próprio papel, a própria posição de Maria, ela se coloca como uma discípula do Senhor. Momento que ela está nos seus pés, porque esse também era um tipo de posicionamento em que um discípulo se colocava para quando ele ouvir o ensino do seu mestre, ele se sentava aos pés do seu mestre, ou seja, Maria ali naquele momento, ela se colocou como uma discípula do Senhor, querendo ouvir o seu mestre, querendo aprender com o seu mestre, querendo saber o que o seu mestre tinha para lhe ensinar. Marta, por sua vez, estava muito ocupada, estava cheia dos afazeres, pensando em como que ia fazer, como que eu vou servir, como que eu vou enfeitar, como que eu vou colocar aqui, e de tanto fazer, ela acabou se sobrecarregando. Marta agora se volta para Jesus, indignada, porque sua irmã não estava lhe ajudando. Ela está completamente insatisfeita, né? Como pode? Eu estou aqui trabalhando, me matando, suando, para poder receber vocês, para poder servir vocês bem, e minha irmã não está fazendo nada, né? Se coloca no lugar de Marta. Já estive nesse lugar de estar tão ocupada com os afazeres, com o fazer, que eu não me preocupava em ser. E eu acabava, por vezes, cobrando as outras pessoas também que elas viessem fazer alguma coisa, sabe? Poxa, você não vai fazer nada? Caramba, eu tô aqui fazendo sozinha, tô me matando. Mas aí a pergunta que fica é: quem te pediu para fazer? Será que o Senhor quer, de fato, que você faça alguma coisa naquele momento? Naquele momento, o que importava, o Senhor estava na casa. Então, naquele momento, o que importava era que estivessem ouvindo o que ele tinha para dizer. Marta desejava apenas trabalhar. Marta desejava apenas fazer suas funções como habitual. E isso não é errado de certo ponto de vista. Porém, Maria, como o próprio texto destaca, como o próprio Jesus destaca, ela escolheu a boa parte, né? Quando Marta se vira para o Senhor indignada e pede ajuda, o próprio Senhor responde para ela e fala: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupando com muitas coisas, mas apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Essa foi exatamente a frase que o Senhor falou para mim lá em 2022. Filha, eu te chamei para a boa parte. Eu te chamei para esse lugar. O ano de 2022, não sei vocês, mas eu costumo dar nome aos meus anos. E o ano de 2022 foi o ano das renúncias. Foi o ano assim que eu sempre estou renunciando a algo no Senhor. Na verdade, a vida, né, o evangelho trata-se de renúncias, né? Até porque um evangelho sem cruz não é evangelho. E cruz significa renunciar às nossas vontades, nossos desejos, aquilo que a gente almeja fazer e ser, para que o Senhor possa governar sobre a nossa vida. Especificamente no ano de 2022, eu fiz muitas renúncias, eu abri mão de muitas coisas que para mim naquele momento eram muito importantes, né? Coisas como trabalho, uma luta interna, inclusive eu quis até em algum momento barganhar com o Senhor. Eu tive que abrir mão de coisas que eu estava fazendo, começando a fazer, e planejando, até com intenção ainda de começar a fazer na igreja em que eu congrego até hoje, né? Eu estava começando a caminhar lá naquela comunidade, então já estava cheio de planos, né? E o Senhor foi falando assim comigo: para agora tudo que você está fazendo.
Ele pediu para eu sair do trabalho, ele pediu para eu parar tudo que eu estava fazendo na igreja. Assim, realmente eu voltei uma estaca de não fazer nada e depender do Senhor, esperando nele um direcionamento. E mediante a isso, eu fiquei sem entender, porque até então eu não sabia qual era o objetivo, né? Qual era o chamado que o Senhor tinha na minha vida. E foi a partir desse momento que eu entendi o que o Senhor estava esperando de mim. Eu já fazia intercessão, eu já orava, né, por outras causas, por outras pessoas. Porém, naquele momento ali de 2022, foi um ano em que eu iniciei uma oração de forma mais ampla, digamos assim. Foi um ano em que eu ganhei uma bandeira, né, uma bandeira do nosso país. Comecei a interceder pelo nosso país e foi justamente nesse momento, nesse período da minha vida em que o Senhor falou isso para mim. Filha, eu te chamei para essa boa parte, ou seja, a parte da presença. A parte onde eu vou desfrutar da presença de Deus, desfrutar do que Ele tem para mim no secreto. E, obviamente, compartilhar isso, né, com outras pessoas. Naquele momento ali, eu posso dizer que eu estava ainda agindo como Marta, com a mentalidade de Marta, querendo ainda, de certa forma, julgando e reclamando como Marta, tipo, Senhor, eu não posso parar, né? Se eu parar, quem vai fazer o que eu faço ou o que eu pretendo fazer? E o Senhor estava ali me chamando para ser Maria, para pensar como Maria, para agir como Maria. E não é fácil. É um processo que eu digo que a gente tem que fazer um caminho de volta, sabe? A gente tem que ter a nossa mente moldada. Eu já falei isso aqui no outro vídeo. Realmente é viver o versículo de Romanos 12, ter a nossa mente transformada. É sempre de dentro para fora e nunca ao contrário. Para eu ter essa mentalidade hoje que eu tenho de Maria, de escolher a boa parte, de antes de me atarefar com muitas coisas, antes de me encher de tarefas, antes de me encher de responsabilidade, de coisas que talvez o Senhor nem tenha me pedido, eu vou até Ele e busco nele a resposta, e busco nele o direcionamento, e busco nele o que Ele quer de mim naquele momento. Às vezes o Senhor quer algo até feito mesmo, né? Um serviço, digamos assim, mas a gente tende a dificultar as coisas, porque a gente sempre quer fazer mais, e o ser humano é muito, né, hoje em dia principalmente, a gente tende muito a se encher de coisas, se encher de responsabilidades, porque ter uma vida, né, agitada ou até mesmo na correria, como as pessoas costumam falar, inclusive essa palavra foi uma palavra que eu aboli do meu dicionário desde o ano passado. Eu tô na correria, eu tô na correria. Gente, que correria é essa? Desacelera. Ninguém na correria consegue ouvir a voz do Senhor. Ninguém na correria consegue ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é sutil, ele é suave. Então, como que eu vou estar numa correria e eu vou conseguir ouvir o Senhor? Não dá. A gente precisa desacelerar e entrar nesse lugar de calma, nesse lugar onde só a presença de Deus importa. E esse lugar é a posição de Maria. Várias passagens nos livros de Salmos vão falar que o Senhor é a nossa porção, que Ele é a nossa herança. E nós precisamos desfrutar disso. A gente precisa desfrutar dessa presença. Não faz sentido eu ter o Senhor como minha herança, como a minha porção, e eu não desfrutar dessa presença. Eu apenas ir até o Senhor quando eu quero pedir alguma coisa, ou quando eu quero desabafar, sabe? Senhor, tô assim, tô assado. Ou então, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Que desfrute é esse que eu tô tendo da presença do Senhor? Algo tão precioso, mas que muitas das vezes a gente abre mão. Abre mão porque a gente acha que simplesmente, eu já estou fazendo algo para o Senhor aqui, então, amém, é isso aqui. Não adianta eu me matar para construir alguma coisa que não é importante para Deus. Para que eu vou gastar tempo em construir alguma coisa, em colocar, sabe, as minhas mãos, em dedicar o meu tempo com algo que o Senhor não me pediu? Por muito tempo eu fiquei presa nessas tarefas, por muito tempo eu fiquei presa no fazer, né? Até mesmo antes de voltar para o Senhor, eu voltei para o Senhor em 2020, né? Eu cresci na igreja, como boa parte das pessoas, mas eu me desviei ali na volta de 19, 20 anos e fiquei até os meus 33 anos desviada. E quando foi em 2020, dia 1º de abril de 2020, o Senhor, o próprio Deus, me chamou. Desde aquele momento até os dias de hoje, é um processo que eu tenho vivido com Deus para poder mudar essa minha mentalidade, né?
uma mulher criada numa família matriarcal, tendo que lidar com as suas dificuldades sozinha, ou seja, o meu pensamento era totalmente Marta. Eu preciso fazer, eu preciso trabalhar, eu preciso dar conta. Trabalhava em mais de 3 empregos até, né? O pai do Cris era 3, eu bati ele aí bonito. E eu tinha que dar conta de tudo. Então fazer para mim era algo muito natural. Descansar era uma palavra que eu não conhecia. E hoje eu tenho entendido com o Senhor que o descanso, ele não é um lugar. O descanso é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Jesus é o Senhor do sábado, Jesus é o Senhor do descanso. Nós precisamos entrar nesse lugar, nessa presença de Deus, onde nós vamos descansar, onde nós vamos repousar, onde nós vamos buscar do Senhor um alinhamento para o nosso coração daquilo que Ele deseja realizar na nossa vida e através da nossa vida. Tudo que a gente vai fazer precisa ser um reflexo daquilo que nós somos em Deus. Todo o nosso propósito, todo o nosso chamado, ele vai ser um reflexo de quem nós somos em Deus, do nosso relacionamento com Ele, e não é diferente, ou seja, é sempre de dentro para fora. Hoje eu faço um convite a você. Se você está sobrecarregada, se você está cansada, se você está frustrada, assim como eu já tive também um dia, faça uma oração, se renda ao Senhor, sabe? Peça ao Senhor, assim como eu fiz na oração, enquanto eu preparava essa reflexão, de Senhor, eu não quero sair da Tua presença, eu não quero estar muito atarefada com tantas coisas e perder e deixar de lado algo tão precioso que é a Tua presença, deixar de lado algo que para mim é vital. O desejo do meu coração é que a presença do Senhor esteja sobre a sua vida, que a presença do Senhor possa te acompanhar, que a presença do Senhor possa ministrar ao seu coração e que a presença do Senhor possa te levar aos confins da terra, para que o chamado do Senhor possa ser exercido por você com excelência, não apenas por fazer, mas porque hoje você sabe quem você é em Deus, e o fazer é apenas uma consequência da sua verdadeira identidade. Até o próximo vídeo.